Olá, começa agora mais um programa Educação Antirracista em Diálogo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós hoje vamos conversar sobre um tema hiper interessante. Nós vamos falar hoje sobre mulheres negras nas ciências exatas e nas tecnologias. E quem vai nos brindar aqui com a fala, com essa conversa, esse diálogo, é a querida professora Ana Maria Canavarro Benite. Eu tenho que ler, porque eu sempre a chamo de Ana, e ela tem um nome tão lindo. Então, nós queremos te agradecer desde já, Ana, por você estar aqui conosco. Muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui. Eu agradeço. Doutora em Química e professora titular da Universidade de Goiás, Ana Maria é ativista do Grupo de Mulheres Negras Dandara, no Cerrado, e coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão. A professora fundou o coletivo CIATA, grupo de estudos sobre a descolonização do currículo de ciências, e atua no ensino de Química com foco na cultura e história africana, bem como no ensino de ciências de matriz africana. Mais recente, idealizou o projeto Investiga Menina, que busca inspirar jovens negras a seguirem carreiras nas áreas científicas. Nós vamos começar conversando sobre uma pergunta que sempre me fazem e sempre nas nossas conversas sobre a produção do conhecimento e as mulheres negras, ela vem sempre à tona, que é, afinal de contas, existe uma quantidade pouco significativa de mulheres negras nas áreas das exatas, não é? E a pergunta é, por que será que isso acontece? Por que eu estou te perguntando isso, Ana? Porque nós sabemos, e esse programa está falando sobre a questão do antirracismo, e nós sabemos que uma das questões, uma das formas do racismo se expressar é sempre colocando em julgamento, não é isso? A competência, a intelectualidade das pessoas negras. E quando ele se cruza com o machismo, a gente sabe que aí não é qualquer pessoa, aí são as mulheres e mulheres negras. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, para depois a gente saber um pouquinho da sua trajetória. Eu queria te responder com outra pergunta, né? Vamos eu lá. agradeço pelo convite. Queria dizer também para vocês, para você, né, que é importante reconhecer também os nossos processos formativos. Então, se hoje eu estou aqui é porque eu me formei com você, né? Então, muito obrigada por isso. E, assim, nós somos realmente um número pouco expressivo nas ciências exatas e tecnológicas, ditas exatas, mas sim, diante do nosso percentual, né? Nós somos um país de maioria autodeclarada negra e mulher. Então, eu gostaria que esse número se refletisse nessa mesma proporção nas carreiras de exatas e tecnológicas. Agora, a pergunta que eu te faço é, você lembra de alguma cientista que você estudou quando estava na educação básica? Vocês todos se lembram, todas, de alguma cientista, de algum livro, de alguma descoberta de alguma mulher negra? Não me lembro. Muito provavelmente não, né? Porque nós somos apagadas dos currículos. Nós sempre existimos, nós fazemos pesquisas de desenvolvimento de tecnologia de soberania nacional, mas nós não somos citadas ou sequer apresentadas nos livros didáticos ou mesmo nas escolas. E diante desse quadro de falta de apresentação, de invisibilidade mesmo, como é que outras meninas escolherão essas profissões? Como outras meninas saberão que pode existir um futuro nessa área se não se veem nessa área? Isso acontece também com as meninas brancas, né? O currículo da escola é um currículo majoritariamente masculino e branco. Se a gente não se vê, a gente não imagina que esse lugar é um lugar de pertença. E olha só, eu estou pensando aqui, Ana, nem mulheres brancas, quando criança, também não me foram apresentadas na educação básica, não foram. Realmente, né? É o apagamento das mulheres, de um modo geral, das ciências, e das mulheres negras em especial, aí, nesse contexto, né? Mas aí a pergunta é, como é você? Você teve essa referência na sua trajetória, a sua escolha pela química, como é que foi isso? Eu nasci num bolsão de pobreza no estado do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, né? Eu sou de Duque de Caxias.
Duque de Caxias é o segundo município em arrecadação fiscal do estado, porque tem a refinaria de petróleo. Mas o lugar que eu nasci até hoje não tem nem água encanada, né, nem rede de esgoto. Então, não, é um lugar que recolhe imposto, mas que não dialoga com a qualidade de vida da população. Sim. Nesse lugar, né, nós somos uma maioria de pessoas negras. Né, e eu cresci vendo a minha mãe, que é o meu maior exemplo, né, transformando falta de oportunidade em vontade de se manter vivo, como é o caso da maior parte das mulheres negras do nosso país, sobretudo as que estão nesses lugares, né, nos bolsões aí de pobreza. Eu nunca pensei em ser química, né? Essa é a verdade. Eu não tive uma inspiração, porque eu gosto, né? Eu vi minha mãe fazendo pequenas transformações nas nossas vidas e eu acreditei que era aquilo que eu queria. E por acaso a química é a ciência da transformação da matéria. Exatamente. Né? Então eu fui me agarrando a essas possibilidades, né? Eu sou estudante de escola pública, eu tenho uma trajetória dentro da escola pública brasileira, dentro da universidade pública, fui me agarrando a isso. E fui trabalhando com coisas que eram muito próximas à minha própria trajetória, né? Então, eu conheço logo um militante histórico, que é o Frei Davi, que estava lançando pré-vestibular para negros e carentes. Então, eu vi aquela placa numa igreja lá de Duque de Caxias, né? Falei, olha, tem isso daqui, acho que eu vou lá. E aí, entro na militância com ele, nunca mais saí. Né? Olho que tem outras possibilidades, e fui me agarrando e fui fazendo. E a química deu um espectro positivo, assim, que eu pude trabalhar, por exemplo, no mestrado e no doutorado, com doenças negligenciadas para a população negra. Então eu consegui trabalhar com isso, coisas que tinham aderência a quem eu era e ao que eu gostaria de ter feito, e aí fiquei. E nessa sua trajetória, então, pensando assim, referências, você tinha quando mais jovem, quando na escola básica, e hoje como uma pesquisadora, uma professora titular, você tem referências negras de mulheres ou de homens negros na área das exatas, na área das tecnológicas? Eu tenho muitas referências vieram antes como militantes mesmo, né? Você, a Zélia, enfim, são tantas mulheres, a Petronilha, né? Nossa, e tantas querida. outras, enfim, que fizeram tantas coisas tão importantes para o povo negro de uma maneira geral. Hoje, nas ciências, à frente do Investiga, a gente reúne um pool de pesquisadoras negras brasileiras. Nós devemos ter um conjunto de 300 pesquisadoras. E eu consigo admirar cada trabalho de cada uma dessas mulheres que tem feito coisas incríveis pelo nosso país. Eu consigo citar para vocês uma pesquisadora chamada Flávia, ela é da UFOPA, do campus de Oriximiná. E ela trabalha nas escolas, ela é uma programadora, ela trabalha nas escolas de Oriximiná. Essas escolas não têm parede, as paredes são feitas de TNT, não tem carteiras, mas essa pesquisadora está ensinando as meninas do meio da floresta a programarem. E essa professora, ela tem um discurso assim, quem programa é mulher. A gente cresce escutando que quem faz essas coisas são os homens. Mas quem é que organiza as rotinas das vidas das famílias? Somos nós. Isso mesmo. E a gente não se dá esse direito assim, hoje não deu tempo, não consegui hoje. Tudo dá tempo na nossa agenda, tudo dá tempo. Para a gente desistir de alguma coisa, tem que ter acontecido um eclipse, né? Porque nós não desistimos, a gente vai até a última hora do dia fazendo tudo caber. Então ela diz que nós somos as grandes programadoras e ela está ensinando a programar. Eu podia citar assim, eu lembro de quase todas elas, né? Mas são mulheres que têm feito coisas muito interessantes. Então, essas mulheres, para mim, são um exemplo. E Ana, pensando assim nessa invisibilização que a gente ainda sofre, né? Que, veja, são muitos anos, né, lutando para mudar a educação, para uma educação antirracista, etc. Nesse processo todo que a gente tem vivido, você acha que tem avanços? Tem. São tímidos, mas tem muitos avanços, né? Nós temos uma gama de pesquisadoras negras fazendo coisas muito interessantes. Talvez falte comunicação, né, o que a gente tenta fazer lá no Investiga, falte um pouco de divulgação do que essas pessoas têm feito, do que essas mulheres negras têm feito, mas de fato a gente tem avançado. Hoje é possível você dialogar nas bancas e colocar mulheres negras nas suas bancas, né? Pesquisadores negros e negras nas bancas. Há um tempo atrás isso não era possível, né? Hoje a gente consegue se citar, se ler,
né, acompanhar as pesquisas e eu considero uma verdadeira honra viver, né, no mesmo tempo geográfico, no mesmo espaço, que as pessoas que foram minhas referências, conseguir trabalhar com essas mulheres que têm feito verdadeiras transformações na educação, saber, a gente está vivendo no mesmo tempo, então isso ainda vai render muito. Eu sempre tenho falado sobre isso, né, que a gente tem essa oportunidade de estar vivendo no mesmo tempo diferentes gerações, não é isso? Gerações de pessoas negras, de pessoas não negras antirracistas, e que a gente pode trabalhar tanto com uma criança, o adolescente, o jovem, você tem também a pessoa mais velha, e a gente tem a oportunidade de conversar, principalmente quando nós falamos, né, como eu já falei que você foi presidenta, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que a gente chama carinhosamente de ABPN, né? A ABPN é um espaço assim, né, que você tem esse encontro geracional de pessoas que estão lutando contra o racismo e construindo, né, práticas antirracistas. E tem uma prática antirracista que é o Investiga Menina. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre o Investiga Menina, como é que ele surgiu, o que vocês fazem, até chegar aí no LED. O Investiga, ele nasce, acho que no ano de 2008 ou 2009, e nós temos uma ONG, né, no estado de Goiás, é o Grupo de Mulheres Negras Dandaras no Cerrado. E algumas dessas mulheres negras da ONG, elas ascenderam, são advogadas, dentistas, assistentes sociais, mas a maior parte das integrantes da ONG são mulheres que trabalham na companhia de limpeza urbana, né, uma profissão considerada subalterna, porque é uma profissão de invisibilidade social. Uma vez que você põe o uniforme da companhia, ninguém te cumprimenta mais, você some, né? Mas, enfim, um dia a gente estava numa tarde dessas lá conversando e alguém disse assim, olha, nós temos lideranças aqui que têm feito tanta coisa legal, né? Mas vocês continuam, vocês que estão na universidade, continuam ainda nos arredores da universidade, vocês não saem de lá. E isso é a nossa liderança, né? Se chama Nadir Cesária, são duas irmãs, Marta Cesária e Nadir Cesária. Sim. Ah, vocês não saem de lá, vocês se movem muito pouco. Ela tem razão, né? Ela tem razão. E aí nós falamos, o que a gente pode fazer? Vamos então procurar o que a gente pode fazer. E a gente fundou o Investiga. Né? O Investiga faz o que ele faz? Ele faz um acompanhamento pedagógico na escola regular, né? Sim. Nós só trabalhamos com escolas de periferia e escolas públicas. Sim. Aí a gente faz um acompanhamento pedagógico nas aulas de física, química, biologia e matemática, regular, no turno regular, porque as meninas negras não voltam para a escola à tarde por um motivo óbvio, né? Vão trabalhar, tomar conta dos irmãos, enfim, essas coisas. E aí a gente faz esse acompanhamento e uma vez, né, quando a gente tem financiamento, a gente convida uma pesquisadora negra para a escola. E aí a gente ensina o que está lá no currículo a partir do objeto de estudo dessas mulheres da contemporaneidade e para que ela mesma conte sobre o que ela faz. Então a gente trabalhou o currículo todo em cima do que ela faz. Então eu lembro que uma das primeiras foi a Sônia Guimarães, que é uma física do ITA, né? Sônia trabalha com laser de cabeça de míssil, que é uma tecnologia de defesa da soberania nacional. O conteúdo associado é semicondutores, semicondução. Então a gente fala de atomística, ensina lá modelo atômico para as crianças a partir da pesquisa da Sônia. A gente não conta aquela história de homens brancos lá do livro didático, a gente conta sobre a pesquisa, fala, e de repente a gente fala, olha, agora a pesquisadora vem aí, uma pesquisadora que trabalha com isso. E aí quando a pesquisadora aparece, é muito interessante, porque assim, as meninas olham, a pergunta das meninas das primeiras vezes, a gente já está há muitos anos fazendo isso, né? Era assim, quanto você ganha? E elas têm razão, porque elas fazem a conta, sentido, né? Quantos anos eu tenho que estudar para virar professora doutora? E quanto eu vou ganhar? Né? E as meninas faziam essa pergunta, as meninas queriam saber da vida das professoras, né? Como é que você chegou aí? Quem pagava seus livros? Você tinha que trabalhar? Era esse tipo de pergunta. No começo. Sim. Hoje em dia não tem mais isso. E hoje em dia nós temos pesquisadoras que trabalham no Investiga que começaram conosco na escola básica. Então elas começaram lá na escola e agora elas já estão no mestrado, no doutorado, estão seguindo suas carreiras e voltam para retornar, né? O que elas aprenderam. E a pesquisadora diz assim, eu lembro da Sônia,
vocês entenderam? Ela falando sobre semicondução. Ah. Aí alguém vira e fala, não entendi. O que você não entendeu? Não entendi nada do que você está falando. E a pesquisadora tem que se refazer. Sim. E ela foi para o exemplo do controle remoto, como é que funciona o controle remoto, ou o celular. Porque também tem isso, né, Nilma? Assim, a gente se encerra nas paredes das universidades para falar para os nossos pares. E aí a gente perde um pouco a mão de contar para as pessoas que estão do nosso lado sobre o que a gente faz. E essas pessoas não conseguem nem reconhecer que nós somos as cientistas do país. Então esse é um desafio para as cientistas também, porque elas precisam contar para as pessoas o que elas fazem. Então, assim, a gente tem encurtado a distância entre o que a ciência produz, e aqui no nosso país nós produzimos 96% da ciência dentro das universidades, dos institutos de educação também, né? E o que chega na escola. E quando isso chega com uma mulher que parece com você, né, isso muda a vida da gente. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu choro, porque é muito emocionante, né? A gente tem que emocionar mesmo. Sabe, eu fico pensando, se eu tivesse tido essa chance, né, de conhecer uma pesquisadora negra, o que eu poderia ter projetado para o meu futuro? Não que eu não goste do que eu faça, Sim. mas eu vejo a minha filha, que é uma terrível, que é uma menininha ativista, criada dentro de movimento social, que exibe seu blecão por aí, toda cheia de orgulho, e essa menina, ela já sabe o que ela quer ser há muito tempo. Sim. Ela quer ser dermatologista da pele negra, por conta da Kathleen, que é uma colega nossa. Então, ela cresceu vendo essa dermatologista, ela fala, eu posso chegar nesse lugar, Exatamente. né? Esse lugar aí é para mim também. Então, eu fico sempre muito emocionada, porque eu vejo como a gente tem estreitado esses laços, né? Como a gente tem formado as pessoas e se formado também, né? Porque também é um desafio você retornar e conseguir abrir o diálogo para coisas que na sua cabeça estavam bem resolvidas. E aí queria saber um pouquinho assim, e o retorno assim, para a escola, a comunidade, familiares, gestão da escola, docentes, como é que se relaciona assim, com o projeto, tudo? Como é que é isso? Hoje, a gente atende 4.000 estudantes, um público de 4.000 estudantes em revezamento, assim, né? Quando a cientista vem, dos dias, ela vai para a ONG, mais um dia a gente traz um ônibus, a gente aluga um ônibus, a gente fez um programinha assim, leve o Investiga para sua escola. As escolas públicas se inscrevem, a gente aluga o ônibus e busca essa escola, né, com professores, direção. Então a gente tem um diálogo bem legal, sabe, um apoio bacana, assim, as escolas por si só, né, elas já aderiram ao Investiga, elas comparecem, os estudantes. A gente subestima muito a escola pública, né? Porque a escola pública ela tem sido duramente atacada. Sim. E é projetado um fracasso para essa escola. Mas a escola pública resiste, né? A despeito de qualquer coisa, e tem feito coisas maravilhosas. Com certeza. Então essas crianças vêm e elas têm colocado as pesquisadoras numa verdadeira saia justa, sabe? Porque elas fazem perguntas interessantíssimas. Eu lembro de uma pesquisadora nossa, a Laísa, né? São todas professoras doutoras, cheias de experiência, e ela trabalha com arroz aromático. Você já comeu arroz aromático? Não. Vocês já comeram? Sabe o que é isso? Eu também não sabia, mas é um negócio caro, muito caro, né? Porque tem baixa taxa glicêmica. Né? E aí, mas arroz aromático para que serve? E a estudante fez a mesma pergunta. Isso é muito caro. A pessoa viu na internet, em 2 segundos, falou, isso é muito caro, você é uma pesquisadora negra, por que você trabalha com isso? A gente nunca vai comer isso. Olha. E na hora a pesquisadora, né, se reformulou e falou, tem baixa taxa glicêmica, pensando que a nossa longevidade está associada à permanência de doenças crônicas que não são inatas a sermos pessoas negras, mas a nossa história de trabalhar muito, não comer direito, não praticar atividade física por conta da jornada exaustiva de trabalho. A gente chega na longevidade com doenças crônicas e se consumir alimentos com baixa taxa glicêmica iria oportunizar maior qualidade de vida. E aí agora ela estruturou isso para uma discussão nesse nível. Que bacana. Sabe? Muito interessante. Eu sou suspeita de falar.
Gente, vocês viram então o brilho nos olhos da Ana quando ela fala sobre o projeto, sobre a trajetória dela, sobre o tema que a gente está tratando hoje. E agora chegou a hora que vocês podem conversar com ela. Então, eu queria saber quem gostaria de fazer alguma pergunta, estabelecer esse diálogo aqui que nós estamos construindo no episódio de hoje. Alguém? Eu sempre escuto a dificuldade de muitos professores, principalmente do ensino médio, que atuam com esses componentes curriculares, como física, matemáticas, biologia, química, de trazer a perspectiva das relações étnico-raciais e uma perspectiva antirracista também como um compromisso seu. Isso a gente pode elencar uma série de problemas, né, desde a formação inicial, mas também da sua própria formação ao longo da vida. Uhum. Como que a gente pode sensibilizar esses professores para que eles também estejam atentos, abertos a essa potencialidade, né? Nós estamos na escola, né? Se a gente pensar, nós temos uma lei de 2013, né? Olha aí, nem eu mais sei. De 2003, uma lei, né? Então, assim, nós, além de uma lei, que é a lei máxima da educação brasileira, é a LDB, não é um adendo, é a própria LDB, né? Nós estamos falando da implementação da lei que rege a educação no Brasil. Nós estamos falando de um país, né, que se constrói em cima da colonização, da exploração de corpos negros, da remoção de racionalidade de corpos negros, né? Não é possível, sabe, que isso não impacte a estadia de ninguém, sabe? Porque nós estamos na escola, nós lidamos com essa ferramenta, com a ferramenta da educação. O que mais a gente precisa fazer para dizer às pessoas que do jeito que está não está funcionando adequadamente? Essa é a minha pergunta, né? E ainda a gente conta com outra coisa. Antes eu vi os professores das ciências naturais dizerem assim, não tem material produzido. E isso também não é o caso, a gente tem muito material produzido. Talvez tenha um problema assim, nós somos treinados dentro do modelo de sujeito universal. Então nós pesquisamos e lemos as mesmas coisas, né? Quando a gente... Tem um livro que eu gosto que se chama Ateneia Negra. Quem me indicou esse livro é das origens afroasiáticas das ciências naturais. Sobre isso ele fala. Martim Bernal é o autor. Eu pergunto para os meus amigos historiadores, vocês já leram Ateneia? Nunca ouvi falar. Mas está no mesmo lugar que os outros. Esse livro não está escondido em algum lugar que ninguém achou, num baú secreto. Está no mesmo lugar. Por que eu nunca vi esse livro? Né? Por que ninguém nunca viu esse livro? Por que ninguém cita, por exemplo, que Cheikh Anta Diop era um físico que tinha um laboratório de radioisotopia, que esse cara estudou marcadores de carbono para dizer que nós somos seres humanos originários de África, por um estudo químico de datação, né? Que é uma ferramenta que é utilizada até hoje, sabe? Então, por que a gente não acessa esses lugares? Porque a gente foi treinado dentro do lugar de sujeito universal. A gente precisa também se permitir um pouco mais. E aí também eu não gostaria de onerar professores e professoras, dizer, olha, vocês têm que resolver isso. Não é o caso, sabe? Mas o conjunto todo da educação escolar, né? O que falta para a gente mobilizar a operação de uma lei que diz sobre nós, sobre quem nós somos, sobre quem é o nosso país? Os materiais didáticos estão aí, as referências estão aí, né? Nós temos como discutir isso, né? Eu te citei aqui um monte de mulheres, mas a gente tem uma lista de 300 mulheres. Essas mulheres produzem, o currículo delas está por aí, elas integram a base de pesquisadoras do nosso país. A BPN está aí, a BPN tem 7.000 associados das mais diversas áreas, a gente pode acessar também. Então, o que mais falta, sabe? Eu sempre me pergunto assim, se somos nós que temos que fazer alguma coisa ou se a gente precisa de um efetivo maior até para quem cuida do cumprimento da legislação brasileira, sabe? De dizer, olha, e aí? O que vocês estão fazendo? É sempre uma dúvida, né? Sempre uma dúvida. Alguém mais
E a gente sempre vê a dificuldade de professores e gestores escolares, quando vê um projeto interessante, de poder ver como pode replicar em sala de aula, mesmo que numa outra proporção, né? Então, se você pudesse explicar um pouco como é que é esse processo, então vocês selecionam, vocês entram em contato com alguma pesquisadora, enfim, veem qual que é o trabalho que elas fazem, como é que vocês fazem esse diálogo com a escola para poder adaptar o currículo, enfim, a aula. Se você pudesse falar um pouquinho mais do passo a passo para poder ajudar quem está em casa interessado em replicar, enfim, ou fazer algo parecido. Então, como a gente faz? A nossa primeira aproximação é com a escola. Assim, não existem grandes dificuldades, porque nós não confrontamos o currículo escolar. Nós não esperamos alguma coisa acontecer e mudar o currículo para fazer o que a gente quer chegar lá. Então, a gente lida com aquele cumprimento da carga conceitual que o Estado brasileiro determina. A gente só desloca o contexto de apresentação. Né? Então, a gente não esbarra em maiores dificuldades. A gente vai na escola, conversa, vê que professor gostaria, que professora gostaria de aderir, porque a gente precisa atuar no turno regular, então meio que a gente, né, está junto com o professor na sala de aula, a gente planeja com aquela professora, aquele professor. Depois, a gente se planeja, né? Escolhe, vai lá ver no nosso pool de pesquisadoras, conhece uma, a outra indica a outra vai indicando a outra, todo mundo fica sabendo que a gente está fazendo esse tipo de coisa, da divulgação. E aí a gente elege, para esse ano vamos trabalhar com que temáticas? Os contextos, né? Se a gente trabalha com ciência, e ciência por si só é dinâmica, é interessante, né? O que a gente ensina na sala de aula é uma parte do conhecimento científico, uma versão dele que já é consensual, mas a ciência é dinâmica, ela é inacabada. Então, a gente escolhe o contexto daquela pesquisadora, né, uma pesquisadora lá, e pensa qual seria o contexto dessa escola, por exemplo, qual seria o contexto para essa estudante que está trabalhando nessa escola. Se a escola é rural, a gente já trabalhou com agroecologia, uma pesquisadora da agroecologia, e a gente foi fazer a horta na escola, né? Então a gente vai escolhendo de acordo com esses contextos que as pessoas possam ser protagonistas das escolhas. Uhum. No ano de 2017, eu lembro que a escola as meninas só queriam falar sobre beleza. Então nós falamos sobre proteção solar para a pele negra, fizemos um protetor físico. Falamos sobre coloração de cabelos, né? Sobre os cabelos crespos, e fizemos tintura para cabelo crespo, com material menos agressivo, né? Falar sobre maquiagem para pele negra, né? Sobre tatuagem em pele negra. Então, a gente mobilizou alguns pigmentos, sempre com essa coisa de ter alguma coisa experimental que as meninas possam levar para casa, possam conversar em casa. Nós temos publicado também muito, né? A gente publicou, agora vai lançar no Congresso Nacional de Pesquisadores Negros e Negras, Manual Antirracista para a Educação em Química, alguma coisa assim, que a gente divulga, práticas, como receitas mesmo, né? Utilizadas na educação básica, na educação superior, sabe, na educação, na etapa da educação fundamental também. Então, a gente vem divulgando também como receitas, se alguém quiser reproduzir, né? E a gente publica também, para que as pessoas possam reproduzir por aí. Ana, eu acho que seria muito legal se você pudesse deixar os endereços das redes sociais para o pessoal, se você pudesse falar também onde é possível encontrar essas referências bibliográficas que você fala, o acervo. Nós estamos nas redes sociais como @investigamenina, na página também do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, com domínio da UFG. Vocês acessam nossas páginas, nossos artigos estão lá, nossas redes, a gente divulga os cientistas, então vocês vão conhecer os cientistas que passaram pelo Investiga, os videozinhos podem ser replicados, né? Então, está tudo aí disponível nas redes sociais. Ana, muito obrigada. Gente, olha, chegamos então ao final desse episódio. Todo mundo queria ouvir mais, né? Agradecendo mais uma vez a Ana, agradecendo a todas vocês e todos que estão aqui conosco. Obrigada.